Olá, irmãos, tudo bem? Vamos novamente nos debruçar sobre as Escrituras nesse tempo de crise, de dificuldades, para que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 1. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E as multidões respondiam: Esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Nós estamos a uma semana da Páscoa, ocasião em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E a série de eventos que ocorreram nessa semana, que culminaram na crucificação e ressurreição de Cristo, são marcados por essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Momento celebrado na tradição cristã como o Domingo de Ramos. E quando nós olhamos para esse evento, nós podemos compreender importantes características sobre o reinado de Jesus. Quem é este rei? O que ele veio fazer? E 3 coisas que nós podemos notar ao lermos esse trecho é a humildade, o zelo e a autoridade desse rei. Primeiramente, nós vemos que Jesus adentra Jerusalém montado em um jumentinho. E vamos notar o contexto histórico da época. Primeiramente, a popularidade de Jesus era muito alta nesse momento, principalmente devido à ressurreição de Lázaro. Todo o seu ministério de curas, de sinais, de ensino, culminaram neste momento onde ele era reconhecido e muito popular. Somado a isso, havia uma alta expectativa no povo, uma expectativa messiânica. Era período de Páscoa. A Páscoa é o período que marca Deus libertando o povo da escravidão do Egito. E nesse momento, o povo era oprimido e escravo do Império Romano. Então, a alta popularidade de Jesus, somada a essa expectativa messiânica, fez com que todos ali começassem a proclamá-lo como rei. E é interessante notar que o ministério de Jesus mudou neste momento. O seu ministério foi marcado pela descrição. Todo milagre que Jesus fazia ou realizava, ele assim orientava aos que foram curados que não espalhassem, que não comunicassem. Mas agora as coisas mudaram. Agora Jesus toma a atenção para si. Jesus decide entrar montado em um jumentinho. Nós vimos que antes o povo tentava, em alguns momentos de milagres e de grandes realizações, como na multiplicação dos pães e dos peixes, coroá-lo à força, rei. E ele não o queria. Mas agora é o momento em que ele se apresenta como rei. Agora chegou a hora. E a primeira coisa que nós notamos é que ele se declara rei entrando montado em um jumento. Por quê? Por que um jumento? A entrada triunfal era algo comum para grandes reis ou generais que voltavam de guerras vitoriosas, trazendo espólios.
as pessoas estendiam ramos, colocavam capas, e essas personalidades adentravam nas cidades sobre cavalos de guerra, sobre carruagens, sobre alta aclamação, grande demonstração de autoridade. Por que é que então, se Jesus estava se declarando rei, ele não entrou em um cavalo imponente? E nós vemos que não foi algo que aconteceu ao acaso. Jesus decidira se proclamar rei e encontrou um jumentinho na ocasião, não tinha nenhum cavalo e ele assim o decidiu usar. Não, ele intencionalmente pediu para que os discípulos fossem buscar um jumento, como vemos no verso 2. Ide ao povoado que está diante de vós e logo encontrareis uma jumenta e um jumentinho. E Jesus fez isso porque a primeira declaração como rei é que ele queria... A primeira declaração como rei. Jesus fez isso porque a primeira declaração como rei era: eu sou o rei que Zacarias previu. Se nós abrimos nossa Bíblia em Zacarias, capítulo 9, nós vamos compreender esse gesto de Jesus. Zacarias, capítulo 9, verso 9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e ao arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. O rei que Jesus se declara ser é esse rei descrito pelo profeta Zacarias. É o rei justo. A Bíblia nos diz que nenhum homem é justo. Salmo 14 nos diz que não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo diz na carta dos Romanos: não há sequer um justo. Mas esse rei é o rei justo. Ele diz: eu sou o rei justo, o único justo. Jesus não é como os homens. Nós começamos a ver que a expectativa da população começava a destoar do que realmente Jesus veio fazer. Não sendo como os homens, Jesus não chegava como um grande mestre da moralidade, como um grande rei humano virtuoso, mas sim como um justo, o justo juiz. E a segunda coisa que nós vemos é que esse rei justo veio trazer salvação. E a salvação, no caso, não era da opressão romana, não era da opressão política e econômica, mas sim da ira de Deus. Esse rei veio trazer salvação da ira de Deus. E a maneira com que ele faz isso é através da humildade, da sua entrega. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. E por causa disso nós somos salvos da ira, como diz o apóstolo Paulo. Jesus é esse rei humilde. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. E por causa disso nós somos salvos da ira. Ele é esse rei humilde, é o rei que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o rei humilde com que ele afirma ser nesse gesto. E não só isso, ele veio trazer paz. Paz aonde? Paz entre os homens e Deus. E esta é a salvação. E tudo isso para todas as nações, como nós lemos em Zacarias, não apenas para os judeus. Assim como Jesus ordena para os seus discípulos na grande comissão,
Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então essa é a primeira marca, como Jesus se apresenta como rei, como o rei descrito em Zacarias 9. A segunda marca que nós vemos nesse trecho da entrada triunfal é no verso 12. Depois que Jesus entra, que a multidão o aclama, ele vai ao templo. E no templo, ele expulsa todos os que ali vendiam e compravam. E revirou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. A segunda maneira com que Jesus mostra-se como rei é através de virar as mesas dos cambistas. E o que Jesus está fazendo aqui é citando uma passagem de Isaías 56. Primeiramente, Jesus cita Zacarias 9, agora ele cita Isaías 56. Isaías 56 é um texto que fala da vinda do Salvador, do Redentor. Isaías 56 diz, assim diz o Senhor, permanecei na retidão e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está para se manifestar. Jesus está falando, eu sou a salvação que estava para vir e a justiça que estava para se manifestar. E nós continuamos a ler o texto ao qual Jesus cita. Ele diz, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e os que abraçarem a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus aqui se apresenta como esse rei que vai dar acesso ao Pai. Jesus cita essa passagem porque ele se coloca nesse contexto. Jesus veio para nos dar acesso ao santo monte do Senhor e à casa do Pai. E as condições para isso são abraçar a aliança, amar o nome do Senhor e cultuá-lo e agradá-lo. O que Jesus encontra no templo é uma busca por prosperidade, uma busca por enriquecimento. Mas o que Jesus veio trazer é acesso ao Pai. Na casa do Senhor nós os adoramos, nós oramos, mas nós não enriquecemos. O objetivo não é fazer dinheiro. Os que subirão ao monte do Senhor, ao lugar da sua habitação, como diz Salmo 24, são os limpos de mãos e os puros de coração. São os que têm motivações dignas para com Deus e para com os outros. São aqueles que vivem a piedade e não aqueles que buscam ludibriar e se enriquecer por causa dos outros, que é no caso o que acontecia aqui com os cambistas, né? Era uma época que havia muita peregrinação, muitos vinham ao templo participar das cerimônias e ali muitos abusavam e subvertiam as pessoas através de juros e impostos altos, cobranças por animais a serem ofertados. Mas aqui o rei humilde que nós vimos antes mostra o seu zelo pela casa do Senhor. O terceiro ponto que nós vemos é no verso 14. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Veja bem, Jesus entrando em um jumento, se apresentando como rei, esse rei humilde, que veio trazer salvação, e esse rei zeloso, ao qual diz que o meio para se subir ao monte do Senhor, para habitar na casa dele, é amar o nome do Senhor e abraçar a aliança. Esse mesmo rei, ele cura os cegos e os coxos. Aqui nós vemos uma demonstração da sua autoridade. Primeira coisa que nós vemos é um local público, muito público.
Jerusalém nessa época era uma cidade internacional. O templo em Jerusalém poderia ser considerado uma das grandes construções da época presente. Muitos peregrinos vinham a Jerusalém. Diáspora de todos os judeus no Império Romano. E Jesus não simplesmente curou uma dor de cabeça, mas curou cegos e coxos. E coxos aqui no texto pode-se entender desde mancos como até amputados. O que Jesus está dizendo nesse texto? Eu sou o rei previsto nas Escrituras, o rei de Isaías, o rei previsto em Isaías 35. Nós vemos que em Isaías 35, a grande redenção futura. O deserto e a terra sedenta se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano, a honra do Carmelo e Saron lhes serão dadas. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temais, o vosso Deus virá com vingança. Sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esse é o Jesus, o rei que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Um governador pode exercer poder sobre a política, sobre a economia, mas um governador e um rei de nosso tempo atual não pode te curar, não pode curar-nos de uma enfermidade. Mas Jesus, num dos momentos de mais movimento em Jerusalém, as pessoas o seguindo, as pessoas o aclamando, ele demonstra sua autoridade ao curar cegos e coxos, porque o seu reinado não se restringe aos domínios das esferas políticas e econômicas, mas a todo o universo. Ele reina sobre a natureza, ele reina sobre as partículas atômicas, ele reina sobre os elementos, sobre as moléculas. Tudo se submete a ele. Ele ordena e novos membros surgem. Ele ordena e os cegos veem. Ele ordena e os mares obedecem. Jesus aqui demonstra a sua autoridade como rei. Não somente como o rei humilde que dá a sua vida pelos seus servos e o rei zeloso, mas o rei que possui toda a autoridade sobre céus e terra. E é por isso que o livro de Hebreus nos diz que por meio dele o universo foi feito e por meio dele todo o universo é sustentado. O Evangelho de João capítulo 1 nos diz que ele é o verbo que estava com Deus e era Deus e por meio dele tudo foi feito. Então, nada mais coerente que toda a criação, tudo que existe, responda à autoridade daquele que tudo criou. Essa é a providência divina sendo demonstrada através desse ato. E com isso, todos os homens, todas as mulheres, as crianças proclamavam: Hosana, a salvação chegou, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E no verso 16, nós vemos o que toda essa comoção causou nos líderes e nos principais sacerdotes da época. Eles diziam a Jesus, eles indignavam-se e eles diziam: você está ouvindo o que essas pessoas estão dizendo? Você está vendo? Eles estão te proclamando um rei. Eles estão colocando ramos, eles estão excedendo os mantos para que você passe por cima. As crianças proclamam Hosana, os homens, as mulheres. O governo romano vai nos punir por causa disso. Você está blasfemando, o que você está fazendo? E Jesus responde a esses líderes: sim, simplesmente ele responde sim. Da boca dos pequeninos e dos bebês obtiveste louvor. Olha como Jesus responde a essa indignação dos líderes. Ele responde citando o Salmo 8. Salmo 8. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e dos bebês fizeste brotar força. Jesus está dizendo, sim, eu fiz brotar
a força da boca desses pequeninos que olham para mim e clamam Hosana. Jesus está dizendo, eu sou o Deus, e eu mesmo fui quem pus o vigor na boca desses pequeninos e na boca desses homens, e assim eu posso pôr na boca de vocês também, se assim o desejarem. A primeira entrada triunfal em Jerusalém, então, é marcada por Jesus entrando em um jumentinho. Jesus se revela como esse rei, um rei justo, humilde, salvador e zeloso. Ele demonstra a sua autoridade sobre todas as coisas e, ao contrário das expectativas do momento, ele entrega a sua vida. Ele não confronta o Império Romano. Nesse momento, ele não estabelece o seu trono, mas ele entrega a sua vida de maneira calculada e planejada, porque Jesus disse, ninguém atira a minha vida, eu a dou. Tudo isso foi uma missão calculada e planejada de Jesus para que o plano da promessa de Deus se cumprisse. Mas a questão é que haverá uma segunda entrada triunfal, e essa segunda entrada não será com Jesus montado em um jumentinho, mas Jesus montado em um cavalo de guerra. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 nos dá o retrato dessa segunda entrada triunfal. Verso 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com elas as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o retrato da segunda entrada triunfal. Jesus não entra mais montado em um jumentinho, mas ele entra em um cavalo. O sangue não é mais o seu sangue, mas é o sangue dos seus inimigos. As suas mãos não estão mais atadas, mas estão segurando um cetro. As nações serão subjugadas e os inimigos serão colocados sobre os seus pés. Todo joelho se prostrará diante dele nesse dia. A segunda entrada triunfal marca o tempo da consumação. Hoje nós vivemos no tempo da salvação. O rei que entrou no jumentinho estende a nós a sua salvação. Nesse tempo nós podemos aceitar o seu soberania e a sua anistia. Nós podemos renunciar nossa submissão ao governo do nosso ego, ao governo do sucesso, da fama, do dinheiro, da família, da segurança, da comida e da saúde. De qualquer coisa que governe a nossa vida, que coordene as nossas afeições e as nossas escolhas mais do que Jesus. Nesse tempo presente, o rei humilde diz, vinde a mim, vós que estáis cansados. É tempo de aceitarmos a sua salvação, de nos submetermos ao seu soberania. É a temporada da salvação. Mas haverá de vir a temporada da consumação. E nessa temporada é o fim da paciência, é o fim da tolerância e é o fim da salvação. Não queiramos encontrar Jesus montado em um cavalo branco, tendo rejeitado quando ele veio montado em um jumentinho, irmãos. Mas ainda há tempo. É tempo da salvação, é tempo de nos submetermos ao reinado desse rei justo, amoroso e paciente e bondoso. Ainda há tempo, irmãos, de nos submetermos ao reinado de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo seu reinado, obrigado pela a sua humilde entrega e por tomar a ira de Deus em nosso lugar. Senhor Jesus, queremos submeter-nos ao seu reinado. Ajuda-nos a nos livrarmos da tirania do nosso ego e de todas as coisas que querem governar a sua vida mais do que a Ti, Senhor. Senhor Jesus,
Adentra a casa dos meus irmãos, trazendo paz, tranquilidade e salvação, e reina sobre a vida de todos nesse momento. O Senhor é o Deus dos tempos, tem autoridade sobre todas as coisas. O que vivemos hoje, as crises que passamos, tudo ocorre sobre a sua autoridade, o seu domínio para os seus fins e seus propósitos. E assim nos submetemos a Ti, Senhor, com alegria por grande salvação. Em nome de Jesus. Amém.